Bom dia, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a nossa quinta-feira. O versículo do dia se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20, e o versículo-chave é o 17, mas para que eu venha tá falando dele, eu vou estar lendo o versículo do 1 ao 17, né? Aqui vem dizendo, essa palavra eu já preguei ela em outros vídeos, mas eu senti de Deus de pregar ela hoje. Ela veio no meu coração e eu estou compartilhando com vocês essa palavra em nome de Jesus e creio que ela vai falar ao teu coração, ao meu, e vamos sair dessa mensagem abençoada em nome de Jesus. Né? Que fala da guerra das nações vizinhas que estava querendo se levantar contra o povo de Deus, o povo israelita, né? O rei Josafá, que estava à frente da comunidade ali de Israel, né? E aqui vem dizendo no versículo 1 que depois disso o exército dos Moabitas e dos Amonitas, alguns neonitas, declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá. Então chegou até Josafá a notícia, né, que o exército dos Moabitas, dos Amonitas, né, declararam guerra contra Josafá. Então os mensageiros foram lá e informou a Josafá. Aí eles disseram assim, ó, um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei, já está a Zazon Tamar, isso é em Gede. Josafá ficou amedrontado com essa notícia, pediu orientação ao Senhor, ordenou um jejum em todo o Judá. Habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá ele ficou amedrontado com essa notícia, mas ele foi até o Senhor, pediu orientação. Ele foi até o Senhor pedir a orientação, né? Porque ele também tinha os seus exércitos, né? Capacitado para guerrear, mas ele não queria que o exército dele, juntamente com esses exércitos aqui numerosos, viesse sair perdendo ou viesse perder uns membros dos seus exércitos. Então, com a força do braço, ele sabia que não venceria. Então, o que Josafá fez? Josafá colocou o Senhor na frente dessa batalha. Como assim ele fez? Colocou o Senhor na frente dessa batalha. Ele colocou em oração, ele teve uma insegurança no coração dele, mas ele dependia de Deus, ele tinha o Senhor como seu orientador e foi lá pedir a orientação ao Senhor. E nós vamos ver que ele falou assim, olha, Josafá se pôs de pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor. Então ele convocou ali a comunidade ali, e ele fez uma oração, né? E fez a lembrança de Deus que aquela terra ao qual o povo estava era uma terra que foi possuída, que foi dado a eles por herança. E se o Senhor o deu, os inimigos não podiam tomá-lo. Aqui vem dizendo assim, e em seguida, Josafá, ele começa a exaltar ao Senhor, ele começa a engrandecer o Senhor em sua oração. Não é verdade? Ele vem dizendo assim, tu governas todo o reino da terra, és forte, é poderoso, ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre os descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra do seu nome. Então ele vem dizendo, lembrando para Deus,
que aquele templo, né, aonde o servo dele, o Salomão, né, o Davi, aquele templo ali foi feito para adoração, para glorificar o nome do Senhor, foi consagrado para quem estiver ali orar e ser respondido, ser abençoado, e foi dado por herança, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E ele disse assim, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga, fome, nos colocaremos em sua presença diante desse templo aqui, onde o teu nome é honrado, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Aquele templo estava consagrado ao Senhor, né? E aquele templo foi consagrado, e cada pessoa cada pessoa que orasse naquele lugar, foi declarado que o Senhor ouviria, e aquele que entrasse sujo espiritualmente sairia limpo, sairia ouvido, perdoado, purificado, e aqueles que entrariam angustiado sairia com alegria, porque aquele templo a presença do Senhor habitava, e o mal que estava na vida daquelas pessoas iriam bater em retirada, iriam sair, né? E Josafá estava fazendo a lembrança de Deus, dizendo que aquele templo era do Senhor, e ele estava ali reivindicando o que era do seu povo, e que os inimigos estavam ameaçando, estavam querendo entrar naquele lugar para tomar, queria entrar para devastar. O que ele fez? Ele falou, olha, Senhor, os nossos inimigos estão querendo entrar aqui, não permita, né? Ele estava dizendo assim. Aí aqui vem dizendo no 12, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Ó nosso Deus, não castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Então ele foi sincero. Ele falou assim, olha, Senhor, nós não vamos ter forças para lutar contra esses exércitos aqui, porque esse exército aqui é muito numerosos, né? É imenso. E está prestes a nos atacar. Se o Senhor não estiver na frente, em outras palavras, se o Senhor não guerrear, nós vamos ser derrotados. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da tua mão poderosa intervindo ao nosso favor, né? E diz assim ainda, não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Ou seja, ele mostrou a sua dependência em Deus, ele bateu uma insegurança ali no coração dele, que foi o medo, que nós pudemos, na leitura aqui, pudemos perceber, mas em seguida ele pediu orientação para o Senhor, né? E ele foi expondo, né? Fazendo lembrança a Deus, tudo que o Senhor tinha feito, já que aquela terra era daquele povo e não poderiam ser tomado algo que Deus já deu. E ele foi sincero em dizer que aquele povo os inimigos que queriam atacá-lo eram numerosos, e ele disse com as suas palavras que eles não teriam força para lutar contra aqueles exércitos numerosos. Ele naquele momento não sabia o que fazer. Josafá. O que Josafá fez? Deixou na mão de Deus. Entregou todo o controle da vida dele na mão de Deus e do seu povo. Ele estava esperando que o socorro de Deus viesse intervir ali, né?
e que ele viesse ter a resposta do Senhor nessa oração, nesse clamor que ele estava fazendo naquela comunidade, juntamente ali com aquele povo no pátio ali do templo do Senhor. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as suas crianças de colo, suas esposas, seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Então a resposta do Senhor veio quando o Senhor usou, e o nome dele era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia e filho de Jeiel, e filho de Matanias e levita descendente de Asaf. Esse homem que foi usado por Deus, ele falou assim: olha, Josafá, escuta todos vocês aqui, povo de Deus, Josafá, Assim diz o Senhor, não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Então, ele foi usado por Deus para encorajar o povo de Deus e o rei Josafá. Ele estava dizendo: olha só, não fique desanimado, vamos mudar essa postura aí, Maior é aquele que está com vocês do que aqueles que estão querendo vir contra a sua vida. Em outras palavras, a batalha agora não é de vocês, a batalha é minha, porque vocês entregou nas minhas mãos, vocês vieram até mim e eu estou respondendo, Agora é a força de Deus que vai estar entrando em ação, é a força de Deus que vai estar guerreando por vocês. Não tenha medo, confiem no Senhor. E ele vem dizendo assim, se essa batalha é de Deus, continue firme. A única coisa que vocês têm que fazer é continuar a marchar. Amanhã de manhã vocês vão marchar, contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando encontrarem, porém, não terão de lutar. Então eles ouviram todas as orientações desse homem de Deus, que eles teriam que acordar cedo, eles teriam que marchar, e quando eles se depararem com os inimigos vindo, eles não terão que lutar. Eles teriam que estar numa posição espiritual atentas, assim somos nós, E ele vem dizendo assim: tome as suas posições e depois fiquem parados e veja o livramento do Senhor. Ele não está com vocês, ele está com vocês. Povo de Judá e de Jerusalém, não tenha medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então, eles já tinham uma missão logo de manhã cedinho, de acordar, de seguir essa orientação do homem de Deus, para que eles viessem ter êxodo nessa batalha. Eles tinham que acordar disposto, confiante no Senhor, se colocar já, se organizar para entrar numa batalha, Eles teriam que marchar num deserto, Porque quando eles encontrar, e o exército vier contra eles, ele está dizendo assim: vocês não vão lutar. Então eles tinham que acreditar no homem de Deus, tá? Falando para ele: vocês vão encontrar eles, mas vocês não vão lutar. Tem que só confiar no Senhor, porque quem vai lutar por você sou eu. Porque se eu disse que a batalha é minha, a batalha é eu que vou guerrear. Eles tinham que crer, eles tinham que acreditar e não ter medo, Ele e o povo de Josafá e o povo de Deus, Aí aqui vem dizendo assim: toma posição, depois fiquem parados, veja o livramento do Senhor.
eles vão avistar o inimigo, não vão lutar, vão deixar ele vir e eles vão poder contemplar o Senhor guerreando, o Senhor lutando contra os inimigos, e eles vão poder ver o livramento que o Senhor estava dando a todo aquele que crê, que confia e que segue as orientações do Senhor, né? Eles estão com vocês, Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenha medo, não desanime. Saiam para enfrentá-lo pela manhã. De novo ele falou, né? Pois o Senhor está com vocês. E em seguida, o povo de Deus, o Josafá, se prostrou perante o Senhor, se curvou com o seu rosto no chão, né? E louvaram o Senhor em alta voz, agradecendo o Senhor pela resposta, né? E foi assim que eles colocaram em prática pela manhã. Eles se levantaram e se colocaram na posição de nas suas posições, né? Confiante no Senhor. E aqui vem dizendo aqui no versículo 20: bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá parou e disse: escuta-me, povo de Judá, de Jerusalém. Creia no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creia em seus profetas e terão êxodos. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando e louvando o Senhor. Por sua santa majestade, cantavam assim. Então, o rei, o Josafá, ele nomeou, né, os cantores para ir adiante do exército, louvando ao Senhor. E esse louvor diziam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Então eles começaram a cantar, marchando, né? O Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Eles começaram a lutar entre si. Então vou parar por aqui. E a Bíblia vem dizendo aqui, a palavra de Deus, que quando Josafá, os seus exércitos, todos foram ao encontro dos inimigos, eles estavam andando em espírito, eles estavam indo confiantes, e eles já foram agradecendo ao Senhor, indo ao encontro dos inimigos, já louvando ao Senhor, já bendizendo ao Senhor. Eles foram exaltando o nome do Senhor, né, louvando. Enquanto eles estavam focados, enquanto eles estavam orando, louvando ao Senhor, o Senhor, eles estavam descansados, eles não ficou preocupado. O foco dele não estava nos inimigos, na batalha, na guerra que ia acontecer, mas o foco dele estava no Senhor. Eles entregaram de fato e verdade essa batalha para o Senhor. Eles não ficaram preocupados, ansiosos. Ele entregou o controle, na verdade, de toda a situação para o Senhor. Eles só tinham que confiar e permanecer firme no Senhor. E o resultado dessa confiança, dessa entrega, eles puderam contemplar e ver a mão poderosa de Deus entrando em ação, agindo a favor deles. Amém? O Senhor estava guerreando, batalhando, né? O Senhor trouxe confusão para aqueles exércitos. Os inimigos entre si, eles começaram a lutar, né? Eles mesmo em combate de guerra começaram a lutar um contra o outro, né? Porque vinha de um lado um exército, vinha de um outro. Quando eles se depararam, eles começaram a lutar. Eles começaram a lutar, aí vinha o outro, eles começaram a lutar, ou seja, o Senhor lutou. Quando o povo de Deus avistou, contemplaram ali os inimigos todos já no chão. E vem dizendo assim, ó: o exército de Moabe e de Amon voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que havia destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram no local onde se havia do deserto, viram apenas os cadáveres no chão.
E aqui nós podemos contemplar, né, que a mão poderosa de Deus, que o acreditar na palavra de Deus não voltou vazia, ela foi cumprida à medida que houve a entrega, que houve a confiança. O Senhor teve liberdade de agir e assim somos nós. Podemos estar enfrentando batalhas grandes, mas é o Senhor que está na frente da nossa batalha, está guerreando, embora não estejamos vendo o nosso lado sendo beneficiados. Mas quem disse que precisamos de viver por vista? Nós somos filhos de Deus, sabemos que a fé não é baseada no que vemos, mas sim no que cremos. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Para permanecermos firmes é necessário estarmos ligados no Senhor, na palavra dele. Os céus e a terra pode passar, mas a palavra de Deus não. Vai ter momentos que parece que você está recuando, mas na verdade é a sabedoria de Deus, é a orientação de Deus para as nossas vidas, né? E os inimigos, eles acham que você está retrocedendo, que você vai ser envergonhado, que você vai ser derrotado. Mas quem nos orienta, quem nos conduz é que garante a vitória. Deus falou para Josafá e o seu povo: essa batalha agora é minha. Vocês entregaram, vocês oraram, vocês me apresentaram. Ela não é mais de vocês. Vocês não têm que ficar preocupados. Não está mais sobre o seu domínio essa luta. Essa capacidade não vai vir de vocês para lutar, vai sim vir de mim, né? É impossível para vocês. Agora eu vou assumir o controle de fazer o impossível acontecer e vocês vão poder contemplar a manifestação do meu poder e assim o meu nome vai ser glorificado nesse lugar, na vida de vocês, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele adela em cumprir com a palavra dele na nossa vida. Tinha um rei que estava à frente dessa comunidade, que era espiritual, que era de Deus. Ele intercedeu pelo povo, intercedeu por a vida deles, reivindicou o que já era deles e não deixou o inimigo fazer o que ele bem queria. Ele mostrou que ele não ficou conformado. Ele mostrou que estava inconformado de perder para o inimigo. Porque quando o povo de Deus não estava bem, né, os inimigos vinham e tinha a brecha e conseguia tocar e conseguia tomar aquela cidade. Mas quando o povo de Deus estava bem com Deus, estava com seus muros todos fechados, todos levantados, não tinha nenhuma brecha, o inimigo não conseguia entrar. Então, a aliança deles estava restaurada para com Deus, a vida deles estava perante Deus, havia o justo naquele lugar, e Deus só tem compromisso com os seus filhos, o justo, que anda em obediência, que anda em lealdade. E esse reinado de Josafá era um reinado que tinha Deus, tinha a presença de Deus. Vimos que outros reis que governavam, muitos se desviaram e fizeram o povo se desviar também, mas esse reinado aqui era um reinado que tinha a presença de Deus,
que era temente a Deus, que respeitava as coisas de Deus. E isso sim foi dando certo, foi tendo êxodo. Essa batalha foi uma batalha com êxodo. O impossível aconteceu ali. Todo aquele que crê no Senhor jamais será confundido. Você tem que confiar no Senhor, né? Não importa os levantes, né? A gente muitas vezes somos atacados de todos os lados, porque o inimigo, ele, como eu bem disse já em outras pregações, né? Que o inimigo, ele não está satisfeito, e aonde ele vai querer atacar vai ser na sua mente, né? O inimigo de manhã, ele já começa a destilar os venenos dele, né? Ele começa já a preparar, já denigrindo, difamando, mas na verdade eles mesmos estão o quê? Estão se sujando. Eles mesmos estão se incriminando, estão cavando a própria cova deles. Por quê? Porque a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra mim, diz o Senhor. Eles muitas vezes acham que estão na vantagem. Os inimigos achavam que estavam na vantagem de lutar contra o povo de Deus, porque eles eram imensos, era um exército imenso, né? Porque quando se fala que tem muitos para atacar o natural é dizer que o grupo vai prevalecer. Por quê? Porque não tem o apoio, não tem ninguém e vai ser uma presa fácil. O plano deles arquitetado, planejado, é o que vai prevalecer, né? E assim acha que os filhos de Deus há de ser envergonhados, porque tudo que foi construído com injustiça, com inverdade, com maldade, não vai prevalecer, porque a Bíblia diz assim, que a falsa testemunha, ela não vai ficar impune. Passa o tempo que passar, não vai ficar impune. Já ouviu falar que não existe crime perfeito? É assim também, a justiça de Deus, ela não tarda, ela chega, ela é justa. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é digna de confiança, ela é verdadeira. Deus, ele julga a humanidade, ele julga a nossa causa, pois ele é o nosso juiz e ele julga com retidão e verdade. Não tem como a injustiça imperar na vida daqueles que são leais ao Senhor. A escuridão, o que foi feito na escuridão, o que foi feito nas trevas, o que foi feito para incriminar o justo, não vai ficar impune. Cada um vai provar da sua maldade que fez contra a vida do justo, porque a Bíblia diz assim, a cova que o inimigo arma, ele cava, é nela que eles vão cair. Nós, filhos de Deus, não desejamos mal para ninguém, mas a Bíblia diz que te abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, o arco, o laço que arma para o justo, é nela que eles vão cair. O inimigo mesmo, ele mesmo arma o arco, o laço, aonde ele mesmo vai cair. Ele só tem dois trabalhos, de armar, de arquitetar, de planejar, mas na verdade vai servir para ele, porque contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Não é verdade? Então, como não existe crime perfeito, a injustiça ela não vai prevalecer por muito tempo. Porque o próprio Deus, a luz de Deus, ela vai deixar claro aonde a injustiça está imperando, aonde o inimigo está agindo. Porque quando há Deus na frente, no controle da nossa vida, quando Deus está assumindo o controle da nossa vida, é Ele que está guerreando, é Ele que está pelejando. E nós, filhos de Deus, vamos estar na posição espiritual. Vamos estar olhando e ver o que o Senhor vai fazer. Nós vamos poder contemplar
o Senhor lutando, o Senhor revelando a escuridão que estava. Nós vamos poder contemplar o que o povo de Deus, Josafá, puderam contemplar. A mão poderosa de Deus entrou em cena para guardar o seu povo. E nós também, filhos de Deus, vamos ter a mão poderosa do grande Deus guardando a nossa vida. Pois os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nós vemos aqui que o povo de Deus confiou. Foi uma batalha que o Senhor tomou completamente o controle, a direção. Nenhum do seu povo foram feridos. Todos voltaram sãos, voltaram sem nenhum arranhão, porque não lutaram, foi o Senhor que lutou. E eles descansaram, prestaram louvor, já entraram em uma guerra agradecendo ao Senhor. E hoje eu e você podemos agradecer ao Senhor, bem dizer o nome do Senhor, por mais que não estejamos vendo a chuva cair, já estamos agradecendo, por mais que não vejamos com os nossos olhos físicos a materialização do que Deus falou, devemos já agradecer. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele já fez tudo ao nosso favor, quando Ele já deu a palavra, né? Quando o Senhor veio para Josafá e seu povo, já animando, encorajando a permanecer firme, confiando no Senhor, porque Ele diz que a batalha era do Senhor, não era mais dele. Eles já tiveram a resposta das suas orações. No entanto, foi que o povo de Deus, juntamente com Josafá, se prostrou no chão e o adorou, né? Deus já tinha dado a vitória com aquela palavra. Eles tinham que entrar numa batalha acreditando na vitória, a materialização lá, porque Deus já tinha falado que já iam ter êxodo, porque o Senhor entrando é vencer, é batalha vencida. Amém? Então nós vemos aqui como é importante cada um de nós se colocar numa posição espiritual e não ficarmos calados diante de uma situação adversa, porque Deus quer ouvir a nossa oração, pois a Bíblia diz que devemos abrir a boca que Ele nos encherá. Não podemos nos calar diante das adversidades, temos que orar ao Senhor, apresentar ao Senhor a nossa queixa, temos que apresentar ao Senhor e fazer a lembrança de tudo aquilo que Deus falou, que Deus fez nos dando essa palavra, e você estará reivindicando a materialização, reivindicando e não aceitando o inimigo, as ameaças dele de ser concretizada em nossa vida, em nome de Jesus. A dependência de Josafá foi importante, foi um líder que mostrou sua dependência no Senhor, mostrou-se um homem que respeitava Deus, que entendia que Deus na frente, no controle, teria a direção certa para guardar aquela comunidade, guardar aquele povo. E se ele agiu assim, ele agiu certo. Ele fez uma oração certa. Por quê? Porque ele mostrou que ele não era nada sem o Senhor, que ele não podia nada sem o Senhor. E ali o Senhor pôde responder e agir ao favor do seu povo. Amém? Aqui vem dizendo assim, cadê aqui? Quando os homens de Judá chegaram no local onde o avistavam no deserto, viram apenas o cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para colher os despojos e encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para colher tudo. Ou seja, além deles
lutarem, estarem em outro lugar, eles também foram beneficiados, né, com o despojo. Então, nosso Deus, ele faz a obra completa, né? O inimigo achou que ia pegar aquilo que Deus deu, ele foi envergonhado. Eles foram tentar se meter com o povo escolhido de Deus, eles foram tentar tocar na propriedade exclusiva de Deus, e eles foram mexer com fogo, foram mexer com o próprio Deus, né? Ou seja, já estavam acostumados a tomar a cidade, tomar e obter êxodo por esses imensos exércitos ser tão numerosos, ser tão grandes assim, e eles conseguirem tomar a cidade, e nestas situações aqui, achando que tocando no povo de Deus, eles iriam obter êxodo, não conseguiram, né? Não é o exército que vai fazer a diferença, é o Deus que nós servimos que vai fazer a diferença. Não é a quantidade, mas a qualidade de um Deus vivo que nós servimos que vai fazer toda a diferença, né? Os deuses deles não puderam fazer nada, né? Porque só há um único Deus que deve ser adorado e glorificado, que é o dono do universo, que é o dono da humanidade, que criou os céus e a terra. Esse sim foi louvado e glorificado em todo momento durante a caminhada da luta ao qual já estava para acontecer contra as nações vizinhas. Estavam todos se reunindo para poder atacar Josafá, né? Aqui nós vemos que não prevaleceram nenhum, né? Nós entendemos que esse mundo é de aflições e que estar com Cristo é tornar-se participante dessas aflições, tornar-se participante das aflições de Cristo, porque Paulo, ele vivenciou isso, e nós, como filhos de Deus, também não vamos ficar isentos dessas aflições, dessas perseguições, por estar servindo a Cristo, por estar andando em lealdade e obediência ao Senhor, né? Então nós vamos sim encontrar pessoas que vai nos atacar, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele vivenciou isso em uma de suas pregações. Ele vem ressaltando que tudo que ele viveu, ele foi contando, né? Isso fazia parte do estar com Cristo, dessa missão, porque não seria fácil levar a luz se não fossem atacados, porque até Jesus não estava sendo aceito, mas a obra de Deus não podia parar, então sofreria dor, teria dor e sofrimento durante a sua missão, né? E ali ele estava encorajando o povo, e se ele passou, ele encorajou: vocês que vão passar, o que estão passando, permaneçam firmes no Senhor, porque vocês há de passar com êxito, confiando no Senhor. O Senhor garante o livramento, o Senhor garante o cuidado, permaneçam firmes no Senhor. Então, nós entendemos que a cada vez mais vai se encaminhando para aflições serem ainda maiores, porque Jesus está voltando. Com isso, o inimigo está desesperado, e nós, filhos de Deus, vamos ser atacados sem fazermos nada. Vamos incomodar mesmo sem fazermos nada. Não vamos ser aceitos mesmo sem fazermos nada. Mas o próprio inimigo, ele já arma situações para pessoas terem visões a seu respeito que não é verdade, né? Mas quem planta é o que vai colher. Nós que estamos plantando uma boa semente, uma vida com Deus no altar de Deus, nós sabemos a nossa colheita, a nossa plantação. Então, quando nós respeitamos a Deus, nós sabemos que se a nossa plantação não for boa, nós vamos ter uma colheita ruim. Então, para que a nossa colheita não venha a ser uma colheita ruim, nós temos que pensar: o que está diante de mim depende. Se eu quero o bom, colher frutos bons, eu tenho que ver
o que vai agradar, o que não vai agradar a Deus, o que é de Deus, o que não é. Andar em justiça, andar em verdade. Andar em verdade é andar em obediência. E assim vamos agradar ao Pai. Mas nós não vamos colher a plantação do inimigo. Nós não serve para os filhos de Deus, né? Por um momento pode parecer que é nossa, mas não é nossa, porque um dia a fatura chega e essa cobrança não é para nós, filhos de Deus, é para quem plantou em nosso nome, para quem plantou a injustiça que vai colher, né? E a Bíblia vem dizendo aqui que Deus, ele anela em cumprir com a palavra dele. Deus tem compromisso com aqueles que são leais. No entanto, ele provou essa lealdade, esse cumprimento na vida daquele filho justo que estava clamando, né? Então, unidos ao Senhor, nós tornaremos um só espírito com Ele. Unidos ao Senhor, vamos ouvir a Ele, a direção dEle, vamos entender a boa, perfeita vontade dEle para a nossa vida, né? Embora parece estarmos em desvantagem, mas com Deus do nosso lado não estamos em desvantagem. Desvantagem está o inimigo que o tempo todo está, ele não para, vive só para destruir os filhos de Deus. Não só eu, mas muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, elas também, vocês passam pelas adversidades diferentes da minha. E cada um sabe que as mesmas armas que temos que lutar é com a palavra de Deus. Por isso que é necessário estarmos com a palavra de Deus em nosso coração, fortalecidos em Deus, para podermos responder positivamente, responder com a palavra de Deus, e o inimigo vai ter que se sujeitar às ordens, através da palavra do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, vocês que estão aí, continuam a acreditar no poder de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda, a palavra dele continua viva, ela continua de pé e você não pode esmorecer, você tem que reagir, você tem que buscar ao Senhor, se fortalecer no Senhor, para que você venha estar forte e o inimigo não venha triunfar sobre a sua vida, e sim você triunfar sobre os seus problemas, você andar pelo mar, como o Senhor fez com Pedro, né? Você vai andar vivendo as adversidades, andando sobre o mar, porque você vai ver as tempestades, o vento, e você vai estar passando pelo mar, em cima do mar, e não vai estar vendo, não vai deixar aquilo te abalar, aquilo te paralisar, mas você vai estar continuando focando, olhando naquele que está te chamando, naquele que está chamando a sua atenção, que é o Senhor Jesus, e assim você vai ter êxodo, né? Embora nós vimos que o Pedro, ele temeu, né? Ele afundou, pediu ajuda do Senhor, e não é assim que Deus quer que nós veamos, não quer que nós venhamos ser assim, porque ali poderia acontecer grandes, poderia ser outra mensagem que eu poderia estar dando aqui do Pedro, mas se isso aconteceu dele ter caído por ele ter medo, o Senhor ajudou. Isso significa que nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. Vai bater a fraqueza como abateu do coração do Josafá. Ele mostrou temeroso aqui, ó. Ele ficou amedrontado, é o ser humano. Mas isso não liderou ele, as situações não liderou ele. Quem liderou essa situação foi a fé dele, foi a confiança no Senhor, e ouviu a orientação do Senhor, colocou em prática, e Deus manifestou o poder dele. Deus quer que nós façamos a diferença no meio das lutas,
das adversidades, no deserto. Nosso Deus quer encontrar a fé que encontrou naquela mulher com fluxo de sangue. Já há 18 anos ela vivia naquela situação difícil, onde não havia o possível, não havia cura. Ela foi no lugar certo, ela acreditou e o Senhor sentiu essa virtude, sentiu o poder de Deus saindo e ela foi curada. Nós vamos alegrar Deus, nós vamos chamar a atenção de Deus quando tocamos no Senhor com a nossa fé, com a nossa confiança. É isso que Deus quer ver em mim e quer ver em você, né? Nós somos imperfeitos, o Senhor é perfeito, mas temos um Deus modulador que está em todo tempo nos modulando, nos aperfeiçoando, nos habilitando, né? E tudo para que venhamos estar de acordo como Ele quer, para assim concluir e realizar os seus planos, seus projetos. Amém? É claro que tem situações que vai exigir de nós mais força, mais empenho. Mas isso só acontece quando nós vamos conseguir fazer com que aquilo venha a ter êxito, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a presença de Deus e assim a força necessária vai ter para continuar fazendo o que estamos fazendo, permanecendo firme, sendo leal ao Senhor e continuando marchando no mundo espiritual. Amém? Você que está me ouvindo nessa manhã, vai andando já declarando a vitória, agradecendo ao Senhor, faça como o povo de Deus fez, vai louvando, vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo ao nome do Senhor, porque assim como esse povo fez, dando graças ao Senhor, que seu amor dura para sempre, eles estavam exaltando o Senhor. Você pode exaltar o Senhor em meio à sua tribulação, você vai estar dando o que é de melhor no seu coração, né? Embora o inimigo zombe, embora o inimigo rie da sua fé, do seu Deus, mas você tem que se importar em agradar ao Senhor, porque isso é que importa, porque nós fomos feitos para adorar o Senhor, para ser a sua testemunha, para bendizer o Senhor. Nós não fomos feitos para adorar o inimigo, para exaltar o que o inimigo anda fazendo, planejando contra a nossa vida. Então, agindo assim, nós vamos estar andando certo, andando focados, andando sabendo que não estamos andando em vão, estamos caminhando para a vitória. Deixa o inimigo achar que está prevalecendo. Deixa o inimigo achar que as provas que eles armam, que eles arquitetam, é a prova que vai te derrotar. Porque as provas que o inimigo arma, arquiteta, planeja para vir contra você, vai ser para a própria destruição dele, vai ser para o próprio envergonhamento. Porque aquele que procura envergonhar os filhos de Deus será envergonhado, é a Bíblia que diz. Nós temos que crer no Senhor. Se você tem a sua consciência tranquila, se você anda na integridade, você está limpa com Deus, seu histórico está limpo com Deus, deixa o inimigo se achar, deixa ele armar as provas mentirosas dele, porque quem vai ser desmascarado é ele. Em nome de Jesus. Foque no que é mais importante. Neemias focou também no mais importante, na obra que ele estava iniciando, que ele estava construindo. Então, o resultado foi daquilo que ele estava fazendo dando certo. E o Senhor que sustentou toda essa reconstrução, porque tinha base, tinha a presença de Deus, tinha o Senhor em primeiro lugar. Então, entendemos que tendo o Senhor conosco, nos liderando, seguindo as orientações do Senhor, como Josafá seguiu, nós lá na frente vamos ter uma batalha com êxodo,
vamos ter a nossa oração respondida, o impossível se tornando possível, e assim o nome do Senhor estará sendo glorificado em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, porque falou ao meu, e a palavra de Deus ela vem renovando, né? Pois já tínhamos pregado ela em uma das nossas mensagens, mas ela foi diferente hoje, porque ela se renova, né? E assim que devemos estar cada dia na posição espiritual, louvando e bendizendo ao Senhor, e assim estaremos produzindo no mundo espiritual, e o inimigo não terá passagem, não terá brecha de agir em nossa mente, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Desde já eu abençoo a vida de vocês. Eu venho agradecer por cada inscrito, por cada pessoa que está aqui, dando credibilidade ao meu ministério, meu trabalho. Que Cristo venha abençoar cada vez mais a vida de vocês. E peço-lhe que vocês curtam se estão gostando da mensagem, da palavra de Deus. Se quiserem também interagir, pode ir lá comentar. Para vocês ainda que não se inscreveram no canal, é a primeira vez que vocês estão ouvindo essa mensagem, que Deus abençoe. Convido a se inscreverem, aí vem escrito aí, se inscreva, você se inscreva, toca aí, você vai estar se inscrevendo. Você vai também, do lado vai ter um sininho, vocês vão tocar, vai estar pedindo para ativar ali todos, porque todas as vezes que tiverem vídeo novo no canal, vai estar te notificando para que você veja, amém? E quando entrar alguma mensagem vai estar te notificando. E no meu canal aqui do YouTube, na plataforma, está escrito comunidade. Lá, quando não tiver aqui aparecendo nos vídeos, não sumi não, mas eu estou lá botando a mensagem bíblica lá. Ou é a hora da leitura bíblica ou é versículo do dia. Tem a mensagem lá que vocês estarão se alimentando e sendo abençoados em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve em nome de Jesus. Tchau.